Prezados alunos, agora eu vou mostrar um exemplo que eu vou deixar disponível no Moodle para vocês poderem baixar o código-fonte, que é um exercício, tá? Que trabalha com matrizes. Então, o projeto se chama Matriz Thread. Eu vou abrir aqui no NetBeans, e eu coloquei para vocês alguns comentários para ajudar. Tá? Nós temos duas classes, matriz thread.java e thread-soma.java. A matriz thread é a nossa classe principal, e o que nós estamos fazendo é o que está escrito aqui nesse comentário. Escrever um programa em Java que realize o cálculo das somas das linhas de uma matriz de inteiros, 4 por 4, e imprima o resultado dessas somas na tela. Bem tranquilo, né? Matriz 4 linhas, 4 colunas, somar cada uma das linhas independentemente. Só que qual é a ideia aqui? Faça com que o cálculo do somatório de cada linha seja realizado em paralelo por threads. Então, nós vamos ter 4 threads, uma para cada linha. Então, nós temos aqui uma matriz, que eu chamei de mat, ela é um inteiro, 4 linhas e 4 colunas. Aqui eu fiz um trecho de código só para popular essa matriz, tá? O que eu coloquei dentro da matriz, ó? A posição da matriz, cada linha e coluna recebe o número 5, mais o i, que é a linha, mais o j, que é a coluna, tá? Para popular automaticamente. Vocês podem colocar um valor só para toda a matriz, como vocês quiserem fazer, né? Depois, o que a gente faz? Eu vou instanciar as minhas 4 threads. Então, eu criei 4 threads chamadas soma 1, 2, 3 e 4. E eu uso new thread soma. O que é o meu thread soma? É a minha outra classe Java, que é a classe que estende de thread. Naquele exemplo anterior, eu fiz tudo num arquivo só. Eu abri um arquivo só em Java e coloquei tanto a rotina main quanto a classe thread logo abaixo no mesmo arquivo. Aqui eu fiz separado, tá? É só fazer um arquivo, colocar um novo arquivo dentro do mesmo projeto, tá? E colocar o nome que nós estamos usando aqui, que é thread soma. Então, a minha classe thread soma extende da classe thread, ela é herda da classe thread, é essa que vai fazer a soma efetivamente. Né? Depois que eu instancio as threads, eu starto elas para elas entrarem na fila de execução, ou seja, elas vão estar prontas para execução e o escalonador do Java que vai colocá-las em execução. O que eu estou passando como parâmetro para poder fazer a soma? O nome para thread, chamei de soma 1, 2, 3 e 4. Qual é a linha? Lembrando que o índice, no caso do Java, começa em 0, então a linha 1, na verdade, é a 0. São 4 linhas, 0, 1, 2 e 3. E a matriz mat, eu passo como parâmetro lá para nossa classe thread soma. Então, quando eu crio uma nova thread, o que acontece? Eu recebo aqui o nome da thread, qual a linha que deve ser somada e a matriz. E eu faço com que os meus valores internos aqui da classe recebam esses argumentos que eles estão recebendo. Ó. Diz.linha recebe linha. Significa o quê? A linha que está dentro aqui da minha classe vai receber essa linha que veio como argumento. Depois, quando a thread for colocada em execução efetivamente, quando o escalonador colocar em execução, vai executar tudo que está dentro do método run. O que faz o método run? Soma linha por linha. Então, eu pego um acumulador, soma, recebe a própria soma, mais a matriz da linha que foi definida aqui no argumento, e eu pego todas as colunas. E depois escrevo, então, a soma de cada uma das linhas. Claro, esse exemplo vai rodar muito rápido, uma matriz muito pequena, 4 por 4, e a função é startar as 4 threads e fazer com que cada uma das threads some as linhas independentemente. Então, aqui no início eu mostrei qual foi o valor que foi sendo adicionado, lembrando, né, que eu peguei 5 mais a coluna mais a linha. Então, por exemplo, na linha 0, coluna 0, 5 mais 0 deu 5. E depois, então, todos os valores que foram sendo preenchidos na minha matriz. E lá embaixo, as somas. Ó. Por exemplo, aqui eu executei, ele mostrou soma da linha 2, depois soma da linha 1. Ah, mas por que não mostrou em ordem? Porque a execução das threads não é controlada por nós, né? Então, à medida que eu starto as threads, o escalonador vai colocar uma das threads em execução em primeiro lugar. Aqui, no caso, ele colocou a thread da linha 2 primeiro, depois a linha 1, linha 0 e, por último, a linha 3. Tá? Então, esse aqui é um exemplo também usando thread.
é um pouquinho diferente do anterior, porque aqui nós temos dois arquivos. O arquivo com a rotina principal, com a rotina main, que instancia as threads e starta, e ao invés de estar tudo aqui embaixo do mesmo arquivo, a próxima classe, eu coloquei uma classe só com a classe que herda efetivamente, que é a thread efetivamente, onde eu tenho o construtor da classe e eu tenho o método run, que faz a execução propriamente dita quando essa minha thread, além de estar na fila, né, que ela está pronta quando eu faço o start, ela entra em execução quando o processador é alocado para esse fluxo de execução. Então, esse é o nosso segundo exemplo. Na verdade, segundo exemplo em projeto separado, né? Nós fizemos um exemplo de teste thread, que está com o nome de aula 14, abrir depois aquele mesmo exemplo e inserir aqueles laços for para vocês verem quando uma thread está executando e quando ela para e a outra thread assume a execução, e agora um exemplo de um novo projeto, que é esse, para somar as linhas da matriz de forma independente, cada uma numa thread em separado.